Maputo. Filipe News exorta difusão de informação sobre a malária. Eduardo Mulembwe defende eleições no ambiente livre de armas. Festa dos 50 anos do Estádio da Machafa adiado para a data anunciada. Muito boa noite e bem-vindos à Hora do Jornal. 3 crianças morreram carbonizadas já em Maputo, vítimas de um incêndio supostamente causado por uma vela. As crianças tinham entre 6 e 14 anos de idade. O caso deu-se por volta das 21 horas de ontem, no bairro da Machacane A. Foi neste estado que a casa de construção precária, situada no quarteirão 35 do bairro da Machacane A, periferia de Maputo, ficou depois de um incêndio que vitimou 3 crianças de 6 e 14 anos de idade. O pai de uma das crianças e a avó das outras 2 conta que é guarda e que na noite desta quarta-feira estava a trabalhar quando tudo aconteceu. Era um incêndio da casa, eles me ligaram quando eu estava no serviço, quando voltei, apanhei a casa assim. E quem eram as pessoas que estavam aqui na casa quando o incêndio aconteceu? São três filhos. De que idade? E outro de 14, outro de aqueles 2 gêmeos, são de 6. E estavam sozinhos em casa? Sim, eles estavam. Eu saí, deixei eles aqui em casa, quando fui no serviço. Senhor Júlio não consegue quantificar os prejuízos, dizendo apenas que não deu para salvar nada na casa que tinha um compartimento e onde vivia há mais de 20 anos. A reação era muita casa, essa casa estava cheia, total cheia. Você para entrar ali, você tem que entrar um pequeno para, conseguir dormir. Estava cheio. A fúria das chamas foi controlada por vizinhos que contam que logo após o sucedido chamaram o corpo de bombeiros, mas que não se fez ao local. Como os bombeiros não se fazem chegar até aqui através das nossas entradas, foi graças mesmo à força da vizinhança, senão seria um incêndio de casa a casa. Os moradores do quarteirão 35 dizem também que contactaram a polícia da 12ª Esquadra, mas esta não se fez presente por falta de viatura. O rapaz de 14 anos era o filho mais novo de um total de 2 e frequentava a 4ª classe. E as gêmeas de 6 anos de idade eram filhas únicas da filha mais velha do Sr. Júlio. Recorde-se que o bairro de Machacane A tem problemas de acesso devido à forma desordenada como foram construídas as casas. Este fato faz com que a ajuda demore ou nunca chegue em casos de incêndios ou outros incidentes. De seguida olhamos para o fórum sobre a malária. O Presidente da República, Filipe News, exortou os meios de comunicação social a difundirem informação sobre a malária em Moçambique. Moçambique é um dos 10 países mais afetados pela malária no mundo. E para combater a doença, o Ministério da Saúde reuniu esta quinta-feira seus quadros, governadores provinciais, presidentes dos municípios, governantes a vários níveis e a sociedade civil para discutir como é que cada um pode contribuir no combate àquela doença. Na abertura do fórum, o Presidente da República falou do impacto da doença nas crianças. A prevalência da malária em crianças menores de 5 anos no país é de 45%. Preferimos os dados pejorativos de 2015, porque esses dados evoluíram favoravelmente. 40% representando um grande desafio para a saúde pública, daí a necessidade de revitalizar e repensar as nossas ações rumo à eliminação desta doença. Filipe News recorreu a números para provar que a doença tem alguma relação com a pobreza que afeta a maior parte da população moçambicana. Quando a prevalência diminuiu na maioria das províncias do país, aumentou em 5% nas províncias da Zambésia e Nampula. Nos agregados familiares mais pobres, os índices de prevalência de malária chegam a atingir 60%, demonstrando claramente
a ligação entre a malária e pobreza. A malária representa aproximadamente 40% das consultas externas, 56% dos internamentos hospitalares, pediátricos e 29% das mortes nas unidades sanitárias. Entretanto, o custo para a prevenção, diagnóstico e tratamento da doença está aquém das capacidades do governo moçambicano. Daí que é preciso ser criativo na busca de recursos para enfrentar o mal. O programa da malária funciona sem a totalidade dos recursos que necessita. Anualmente, o programa contra a malária necessita entre 85 a 124 milhões de dólares e o Estado não tem todo esse dinheiro. Daí que precisamos de ser mais criativos na nossa resposta, reforçando as sinergias entre todos os investimentos relevantes nas instituições do Estado, na sociedade civil, no setor privado e nos meios de comunicação social. E uma das formas de ajudar a combater a doença é cada cidadão começar a mudar a abordagem que tem para com a malária. Recomenda Filipe News. Nós pensamos mais na cura do que na prevenção. Entre nós, ainda existem pessoas que, diante de sinais e sintomas de malária, primeiro recorrem a medicamentos caseiros ou procuram adquirir medicamentos sem orientação de um profissional de saúde. Nós não nos tratamos corretamente ou tomamos medicamentos da malária sem confirmação do diagnóstico. Nós contribuímos para manter o nosso estado de portadores assintomáticos. As províncias do centro e norte do país são as mais afetadas pela malária, tendo uma prevalência que varia de 35% a 65%. Moçambique é um dos 15 países que registram 80% das mortes por malária no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, que anunciou uma nova iniciativa mundial que vai beneficiar estes países, incluindo Moçambique, para reduzir as mortes por aquela doença. Dados do mundo inteiro colocam Moçambique no restrito grupo de 15 países que registram mais de 10 mil mortes por malária por ano. É mais de 194 milhões de casos registrados, o que representa 90% do total de casos que são registrados em todos os países do mundo. Daí que a Organização Mundial da Saúde vai lançar uma nova iniciativa para apoiar estes países a reverter o cenário. As intervenções-chave e estratégias propostas são na área de prevenção, o controle de vetor com garantia de qualidade, o que inclui a utilização de redes mosquiteiras tratadas com inseticida e a pulverização intradomiciliar. Propõe-se também a quimioterapia de prevenção, que inclui tratamento preventivo nos grupos mais vulneráveis, nomeadamente nas grávidas e nas crianças. Em termos de diagnóstico e tratamento, o que se propõe é termos garantia de realizar testes a todos os casos presumíveis de malária e dispensar o tratamento com garantia de qualidade a todos esses doentes, usando as combinações com base em artemisinin. Entretanto, o apoio político é importante para mudar a forma como as sociedades lidam com a malária. A liderança e o engajamento político ao mais alto nível constituem condições indispensáveis para o sucesso dos programas de combate a esta doença. A sua presença aqui hoje, Excelência, Sr. Presidente, é um sinal forte deste compromisso e gostaríamos, por isso, de exprimir toda a nossa satisfação e disponibilidade para apoiar a implementação das recomendações que sairão deste fórum. Moçambique voltou a juntar-se recentemente à África do Sul e ao Reino de Eswatini, que estão numa fase de pré-eliminação da malária, para conjuntamente lutar contra a doença. E a ministra de Saúde de Eswatini disse que a iniciativa mostra-se eficaz. As we recognized, malaria control was the key to achieve economic development. Through this collaboration of our three countries, malaria incidence was significantly reduced, especially in Eswatini, South Africa, and in Maputo province. Moçambique tem ainda parceria para eliminar a malária com Zimbábue, Zâmbia e Malawi, na zona centro do país. Ainda hoje, durante o fórum sobre a malária, ficou dito que 2 em cada 10 pessoas que têm rede mosquiteira não usam a rede para se protegerem da malária. O Instituto Nacional de Saúde entende que é preciso reforçar campanhas de educação para a prevenção desta doença,
considerada uma das mais ou principais causas da morte no país. Responsáveis do Programa Nacional de Controlo da Malária, do Instituto Nacional de Saúde, do Centro de Investigação de Saúde da Manhissa e da Confederação das Associações Económicas de Moçambique juntaram-se neste painel do primeiro Fórum Nacional da Malária para falar da situação desta doença em Moçambique. Foi aqui onde o diretor adjunto do Instituto Nacional de Saúde revelou que a situação é ainda crítica e que uma das razões da prevalência da malária é a educação. Nós distribuindo rede mosquiteira, mas nem todo mundo usa rede mosquiteira. Então isso chama atenção para a necessidade de incentivarmos os nossos esforços de mobilização e educação das comunidades, que elas têm que usar as redes. E porque a malária é um problema de saúde pública, a CTA falou também desta doença, dizendo que o setor empresarial privado está disponível a apoiar no combate à doença. A CTA compromete a sensibilizar as empresas para contribuir, entre outros, na provisão de infraestruturas sanitárias, no apetrechamento de instalações existentes, na promoção de atividades filantrópicas sustentáveis, no transporte para as zonas de contas, medicamentos e meios de prevenção e controle da malária, no apadrinhamento de distritos para apoiar e ou responsabilidade para unidades de prevenção e controle da malária. Na hora de deixar questões e contribuições, os participantes do debate questionaram o fato de o combate à malária ser uma das áreas que mais recebe financiamento. Entretanto, a doença continua a ser uma das que mais matam em Moçambique. Um dos maiores fatores de morte em Moçambique é a malária. Mas vejo que há muito investimento nessa área de malária. Então, se calhar é preciso mudar a estratégia de comunicação, se calhar é preciso usar outros métodos. Distribui-se as redes mosquiteiras, mas não são usadas. Esta mobilização que é feita, ou se é feita, será que vai ao encontro da linguagem daquelas pessoas? Encontra aquelas pessoas na sua particularidade? O primeiro Fórum Nacional da Malária decorreu sob o lema Todos no combate à malária. Parceiros do Ministério da Saúde entendem que o Fórum Nacional da Malária mostra que é possível combater esta doença. Os parceiros dizem que Moçambique precisa ser determinado para erradicar a malária. De facto, nós aprendemos muito a partir daquilo que o chefe de Estado disse hoje, porque foi mais prático na forma daquilo que tem que ser feito para garantir que, de fato, tenhamos malária fora, para que, de fato, tenhamos zero malária no país. Eu penso que este é o grande passo, porque onde há vontade, os caminhos se abrem. Portanto, a determinação de que podemos ter zero malária no país, então mostra que, afinal de contas, nós podemos vencer essa batalha. A coisa mais complicada é você ir a uma batalha convencido que não vai ganhar. Mas nós estamos convencidos que vamos ganhar, e isso é muito importante. Portanto, significa que houve uma grande evolução na percepção das coisas. Porque eu recordo-me que, no passado, se alguém falasse, por exemplo, da eliminação de malária em Moçambique, as pessoas não percebiam, achavam que, bom, a pessoa deve não estar bem de cabeça, porque, quer dizer, o pensamento era de que malária não pode se acabar neste país. Então, o que significa que, de fato, precisamos de mudar a atitude. I think that the summit, being the first of its kind in Mozambique, will really bring together partners across a diversity of spectrum. You will have the Ministry of Health, the Ministry of Environmental Affairs, Ministry of Finance, the private sector, the NGOs, the communities, the religious leaders, all rallying together to ensure that this disease called malaria, that is preventable and curable, will not be in Mozambique by 2030. Em seguida falamos sobre as eleições autárquicas que vão acontecer no próximo mês de outubro. Eduardo Mulembo defendeu hoje que a realização das mesmas devem ser num ambiente livre de fantasmas das armas. O membro da Comissão Política da Frelimo diz que se trata de um compromisso assumido com a própria Renamo. O braço de ferro entre a Frelimo e a Renamo prevalece na Assembleia da República, com a bancada maioritária a exigir sinais concretos de desarmamento e desmilitarização dos homens do maior partido da oposição. Aliás, a Frelimo
diz que esta é a condição para a realização da sessão extraordinária que vai aprovar a legislação eleitoral para as autárquicas de 10 de outubro. Mais do que uma exigência, o membro da Comissão Política, afeto na província de Maputo, Eduardo Mulembwe, fala do compromisso assumido com a própria Renamo. Nós, a Frelimo, temos grande interesse nisso e creio que também a população terá, que façamos estes exercícios livres do fantasma das armas. Este é um dos compromissos que se assumiu ao longo dos últimos tempos. Vamos às eleições, a aprofundar a nossa convivência, a nossa vida democrática, mas sem receios de, se no fim do pleito alguém não se estiver satisfeito, voltar a ameaçar a estabilidade que experimentamos no país. Eduardo Mulembwe acredita que a realização das 5ª eleições autárquicas ainda não está em risco e acredita que as mesmas irão decorrer na data prevista. E haverá gente de boa vontade, gente amante de paz, gente que acha que sim, que é preciso que caminhemos para as eleições com as mãos livres das armas. Estes todos, tu, meu irmão, eu, vós todos, e todos nós moçambicanos, temos de fazer o esforço para que, o mais cedo possível, possa ocorrer este facto que nos tranquiliza de que as eleições vão ocorrer num ambiente de paz e que no fim das eleições não haja ameaças de paz. Depende de vários autores, mas creio que se nós pudermos encontrar a solução o mais depressa possível, a data ainda se mantém como indicativa, 10 de outubro, para realizarmos as nossas eleições. Atualmente deputado, Eduardo Mulembwe foi presidente da Assembleia da República durante 3 mandatos. Os cabeças de lista da Frelimo para os municípios da província de Maputo deverão ser conhecidos na próxima semana. Por enquanto, o partido faz um balanço positivo do desempenho do GDIS nos municípios de Maputo, Melhor, Matola, Boane, Manhissa e Namacha. De uma maneira global, os nossos manifestos estão acima da casa dos 80%. E há situações que estamos com um complemento de 97%, como, a título meramente exemplificativo, o caso do município da Manhissa. Temos a consciência que, por várias razões, nem todas as ações que programamos foram realizadas. Há assunto que nós temos de dar continuidade nesta direção da melhoria permanente das condições de vida das nossas populações. Vou citar o exemplo da cidade da Matola. As nossas populações, nos vários bairros, nos vários postos administrativos, nos pedem mais água, exigem de nós melhores condições das vias de acesso, mais salas de aula, mais enfermeiros, mais escolas, mais unidades sanitárias. E dirão, então, como é que vocês se sentem satisfeitos se as populações ainda exigem? Esta é uma das características da pessoa humana. Satisfeita uma necessidade hoje, amanhã surge outra, e mesmo esta hoje satisfeita, amanhã quer que ela seja satisfeita de melhor maneira e qualitativamente diferente daquela satisfação do dia anterior. Mas o volume do que fizemos leva-nos a dizer que valeu a pena o esforço e, nesse sentido, ajudamos a mudar substancialmente as condições de vida das nossas populações. E os diferentes partidos desdobram-se em anunciar os seus cabeças de lista. A Renamo já o tem para concorrer às eleições autárquicas de 10 de outubro. Trata-se do professor Vitalino António Macaúze, da Escola Secundária de Moelé, que venceu os seus 4 colegas adversários com 61, do total de 117 votos em Inhambane.
O Partido da Perdiz elegeu esta quinta-feira seu candidato, que deverá concorrer para presidente do município de Inhambane nas eleições autárquicas de outubro próximo. Trata-se do professor Vitalino Antônio Macaúzi, da Escola Secundária de Moelé, que foi eleito com a maioria do total de 117 membros e simpatizantes do partido presentes no ato. A minha candidatura não é minha candidatura, é nossa candidatura. Eu sem vocês não sou nada. E tenho certeza que nós juntos podemos construir um Inhambane melhor. Podemos construir um Inhambane com muita democracia. Podemos construir um Inhambane sem escravatura. Todos nós sabemos que estamos a viver dentro de uma escravatura. Podemos construir um Inhambane com uma liberdade de expressão, um Inhambane em que todo mundo que aqui reside pode dizer alguma coisa para o melhor da nossa cidade. Muito obrigado mesmo. Por sua vez, o delegado provincial deste partido político reconheceu as qualidades do candidato, contudo, recomendou a que tenha o domínio das necessidades pontuais da cidade a que concorre como presidente do município. Queremos que o nosso candidato seja candidato de facto, que conhece os problemas desta cidade, que conhece a população desta cidade, que conhece o que vai fazer, porque é preciso saber colocar os desafios, saber onde é que tem os problemas, como é que deve fazer, quando é que deve fazer. E nós reconhecemos as qualidades do senhor, nosso cabeça de lista, que ganhando a cidade de Inhambane vai melhorar a cidade em todos os aspectos. Salientar que a província possui 5 distritos autárquicos, dos quais 4 ainda não são conhecidos os candidatos deste partido. O governo diz que não tem recursos suficientes para combater a pesca ilegal no país. A informação foi avançada pelo ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas durante a visita ao navio holandês de fiscalização marítima, que se encontra em Maputo, no âmbito da reunião regional da Fisha África. A pesca ilegal em Moçambique lesa o Estado em cerca de 60 milhões de dólares por ano. Esta quinta-feira, o ministro da área admitiu a exiguidade de fundos para combater o fenômeno. Temos estas lacunas de suficiência de meios ainda para cobrirmos cabalmente a nossa longuíssima costa moçambicana. Essa dificuldade faz parte do nosso estágio de desenvolvimento, né? Tal como dizia que o país registra muitos problemas em várias áreas e a situação no mar não é essa situação de limitação de recursos. Reconhecendo os prejuízos que a pesca ilegal cria aos cofres do Estado e às espécies marinhas, o governo garantiu que já está a mobilizar parceiros para obter mais recursos para travar este mal. Nós estamos a fazer esforço, inclusive mesmo agora, estamos a trabalhar com determinados parceiros de cooperação no sentido de ver se a gente robustece cada vez mais a nossa capacidade de vigilância, de operação e de combate à pesca ilegal. Já o capitão do navio holandês de fiscalização marítima disse que o seu país está disposto a ajudar Moçambique. A nossa ajuda no combate à pesca ilegal em Moçambique depende do nível de cooperação com o governo, mas nós estamos abertos para ajudar o país a combater este fenômeno. A visita de cortesia da embarcação Ocean Warrior termina esta sexta-feira. Tanzânia é o seu próximo destino. Bastonário da Ordem dos Advogados apela aos funcionários da Universidade Pedagógica a conhecer as leis e regulamentos da função pública para evitar incorrer em infrações disciplinares e criminais. Flávio Minedo falava durante uma palestra que marcou a abertura da reunião nacional dos trabalhadores daquela instituição. A Universidade Pedagógica realiza pela primeira vez a sua reunião nacional do corpo técnico e administrativo. E para a abertura do evento chamou o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique para recordar aos funcionários as suas obrigações enquanto servidores públicos. Menete falou de alguns princípios como a integridade, a neutralidade política, a obrigatoriedade de denunciar atos ilícitos de colegas e superiores hierárquicos, a boa conduta dentro e fora do trabalho e, acima de tudo, a necessidade de conhecer os instrumentos jurídicos que regulam o trabalho no Estado. É verdade que há déficit de conhecimento
mas o desconhecimento da lei nem sequer é uma desculpa para a adoção de determinadas condutas censuráveis do ponto de vista ético, disciplinar ou qualquer outro. É importante que haja a disseminação e a discussão destes documentos para que as pessoas não tenham esta desculpa. Trabalham na Universidade Pedagógica 3.922 funcionários, dos quais 1.363 do corpo técnico e administrativo. A representante destes trabalhadores no Conselho Universitário diz que a escolha do tema para a abertura do seu encontro não foi por acaso. A ideia é que temos, sendo servidores públicos, há uma necessidade de estarmos sempre a consciencializar a todos nós sobre esses princípios de ética e deontologia profissional. Regulam o funcionalismo público em Moçambique, para além do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, a Lei de Probidade Pública e o recém-aprovado Código de Conduta do Funcionário Público. Continuamos a atualizar as notícias do país. Moradores do bairro de Matlamela, no município da Matola, dizem que não abandonaram o espaço projetado pela construção do aterro sanitário. Ou melhor, não vão abandonar o espaço sem terrenos e dinheiro na mão como compensação das suas infraestruturas que serão demolidas para dar lugar às obras. Este posicionamento foi defendido pela Comissão dos Moradores do bairro Matlameli, que nesta quarta-feira convidou a nossa equipe de reportagem para mais uma vez manifestar a sua inquietação contra as autoridades municipais. Segundo a Comissão dos Moradores, o município exige a retirada de perto de 1.000 famílias que ocupam 400 metros quadrados de terra, que a idilidade precisa para alargar o aterro sanitário. Porém, os munícipes dizem que as autoridades já informaram que não vão indemnizar as famílias e que estas vão apenas receber novos espaços no bairro Gojosa. Precisamos do espaço e sermos compensados pelas nossas infraestruturas. E ninguém é invasor aqui, senhores jornalistas, conforme estão a ver. Não há nenhum invasor. O espaço reservado está lá dos 600 metros. Eles pediram este espaço como adicional. E a população aceitou isso. Ninguém diz que não pode se implantar o projeto. Estamos prestos porque é o projeto que vai beneficiar a nós mesmos. A grande inquietação é dizerem que querem nos tirar aqui a custo zero. Para além de compensações em dinheiro, os moradores exigem ainda que as autoridades criem condições básicas nas zonas onde terão novos espaços. Queremos sair. Para onde é que eles querem nos levar? Eu ganho 3.000 meticais na cidade de Maputo. Me levam para Gojosa. Quanto é que vou gastar mensalmente para sustentar a minha família? Transporte, escola para minha filha ou meu filho. Quanto? O terreno e as compensações. O dinheiro para poder conseguir alguém construir lá. Porque uma pessoa tem a sua casa, já, mesmo que seja inacabada a casa, precisa de um valor. Agora, para aqui, onde é que vai arranjar dinheiro para poder construir outra casa? Se aqui vão destruir tudo e não vão dar nada. Só terreno só. A STV contactou as autoridades municipais da cidade da Matola. As pessoas invadiram, as pessoas estão de lado de forma ilegal. Sim, as pessoas estão lá de forma ilegal, mas agora a questão que se levanta é exatamente esta. Qual é o tratamento a dar? O tratamento a dar é persuadi-las, aproximar-se a elas, como temos feito já durante este período todo, portanto, junto com algumas organizações não governamentais. Em termos de compensação, devo dizer que não está prevista a compensação para os que foram ocupar a área depois de ter sido identificadas as famílias, portanto, as 20 famílias neste caso que estavam outrora abrangidas pelo projeto. Observamos a nossa primeira pausa no Jornal da Noite e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Esperamos por si. Bonobon, é mesmo bom de verdade. Bonobon, é um carinho pra dar, é um prazer embrulhado, é um toque de amor. Bonobon, para mim, para te dar a ti. Bonobon, no melhor chocolate, junta-se um suave creme de amendoim e biscoito crocante. Bonobon, recheado de prazer. Bonobon, tem tudo aqui para ti. Oceana, valor e qualidade.
é push, a pastilha crocante com o recheio líquido cheio de sabor. Oceana. Valor e qualidade. Para a minha família atarefada, é importante que as guloseimas sejam saudáveis. Por isso, adorei descobrir o iogurte Ultramel da Danone, tão saboroso e cremoso. É muito conveniente e versátil. Posso guardá-lo no armário ou na geleira. Com 6 sabores de frutas, é óbvio que todos adoram o seu paladar. Fortificado com vitaminas A e D, é delicioso e nutritivo. Procure pela nossa nova embalagem melhorada, iogurte Ultramel da Danone, com mais vitaminas e cálcio, mas com o mesmo excelente sabor. Danone. Oceana. Valor e qualidade. Tem acesso ao aplicativo STV Play através de telemóvel, tablet ou computador. No seu dispositivo móvel, aceda à sua App Store ou a Play Store, pesquise por STV Play e baixe a aplicação. Abra a aplicação e registre-se seguindo as instruções. Veja os vídeos mais recentes. No seu computador, aceda ao endereço play.stv.co.mc e registre-se seguindo as instruções. Se já estiver registado, introduza apenas os dados da sua conta. Funções da app. Através do menu, você pode ver os vídeos de entretenimento e informação e reviver os momentos marcantes dos shows, guardar os seus vídeos favoritos, enviar fotos, mensagens e vídeos para nós. STV Play, mais próximo. Uma prática considerada benéfica para a saúde, mas rodeada de medos e tabus. A circuncisão é, desde 2007, considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma forma de prevenção de novas infecções pelo HIV e outras doenças de transmissão sexual. Uma informação que o jovem Fabito já tinha acesso, mas só hoje, aos 25 anos, é que decidiu fazer o procedimento. Ouvi sempre dizendo, lá no bairro, eu não ganhava coragem. Um amigo meu que disse é bom, haverá uma mudança. Acompanhemos a cirurgia de Fabito, um procedimento que dura em média 30 minutos. Antes de chegar à sala de operações, os utentes passam pelo aconselhamento, onde recebem explicações sobre como vai decorrer a cirurgia. Inicialmente fazemos anestesia local. É um bloqueio que temos feito nos nervos dorsais. Depois começa o tal procedimento cirúrgico, que consiste em remoção do prepúcio, que é aquela parte que cobre a glande. E depois de tirar o prepúcio, temos um passo a seguir, que fazemos uma hemostase, que é a compressão da ferida com uma compressa embebida em soro fisiológico, que é para diminuir o sangramento. Depois fazemos as laqueações dos vasos. E durante o procedimento, se reforça o aconselhamento sobre os cuidados do pós-operatório, porque são eles que vão ditar o sucesso da cirurgia. Ele volta 48 horas depois para tirarmos o penso e fazermos a avaliação. E volta uma semana depois, que é para controlar se há ou não infecção. As infecções costumam surgir por causa de mitos passados nas comunidades. As mães dizem que não, quando a roupa toca no membro, dói. Enquanto é o contrário, porque quando está livre, ao abanar, pode tocar outras partes das costas, não é? E provocar a dor. Mas se ele estiver bem posicionado, fixo, não tem essa tendência de traumatizar a ferida durante a marcha. Só depois de 6 semanas é que a pessoa circuncidada fica totalmente recuperada. Nessa altura, é feito um novo controle, onde são dadas recomendações sobre o retorno da vida sexual. O uso de preservativo durante 6 meses, isso é fundamental. Depois de 6 semanas, por fora fica cicatrizada, aparentemente curado, mas o processo continua. Na parte abaixo da pele, continua o processo de consolidação daquela parte onde foi cortada. A unidade de circuncisão do Centro de Saúde da Matola 2 existe desde 2012 e, em média, são feitas 60 cirurgias por dia. A maior parte dos utentes são crianças menores de 12 anos, muitas vezes acompanhadas pelas mães
que vê na circuncisão um método de prevenção de doenças. Tem que fazer a circuncisão para evitar doenças. Quem também fez circuncisão, ainda na infância, foi Salomão. Agora, com 27 anos, considera que foi a melhor opção. Foi tudo bem, me acolheram, os pais também cuidaram e me apoiaram para que eu pudesse superar a dor durante aquele tempo que era suposto ter. Mas no seu círculo de amigos, com a mesma idade, nem todos são circuncidados. O que não fazem, o que não podem fazer, porque tem a ver mesmo com a tradição da família deles e por isso que eles ainda não fizeram até hoje. Foi em 2009 que o país iniciou a implementação do programa de circuncisão masculina como método de prevenção de novas infecções por HIV. O programa está a funcionar Maputo cidade, Maputo província, província de Sofala, Manica, Tete e Zambésia, que são as províncias que, segundo estudos nacionais, mostraram que tinham mais prevalência de homens que não fizeram a circuncisão. E já foram circuncisados cerca de 1.300.000 aproximadamente. Né? O programa de circuncisão masculina em Cabo Delgado já abrangeu 521 homens. Em Niassa, 667. Em Nampula, 20.620. Na Zambésia, 302.684. Em Tete, 105.890. Em Manica, 128.206. Em Sofala, 217.196. Em Gaza, 216.114. Em Maputo província, 10.843 e 120.595 homens em Maputo cidade. Para chegar a mais homens sexualmente ativos que ainda não foram circuncidados, o Ministério da Saúde faz campanhas de sensibilização e aproxima-se das comunidades onde a circuncisão é feita como parte dos ritos de iniciação. Em momentos dos ritos de iniciação, eles podem entrar em contato com a unidade mais próxima, de forma que esses meninos possam se beneficiar dos serviços na unidade de circuncisão e depois eles vão continuar com aqueles aconselhamentos que geralmente têm sido destaque. E nós fazemos o controle pós-operatório, o seguimento desses meninos lá nos locais onde eles estão concentrados. Nas suas mensagens, as autoridades de saúde transmitem que a circuncisão melhora a higiene das partes íntimas do homem. O casal fica mais protegido de apanhar doenças transmissíveis através de relações sexuais. O homem corre menos riscos de apanhar o vírus do HIV. O homem fica mais protegido do cancro da próstata e a mulher do cancro do colo do útero. Olá, eu sou Deltino Guerreiro, o Eparaca Man. Dizer que estarei neste sábado, pelas 3h30, no programa Artes e Letras, a falar do meu trabalho, principalmente do meu álbum Eparaca. Curiosidade? Benção ou abençoado. Fiquem ligados. Há 4 anos que somos o rosto da comunicação em Moçambique. 4 anos de uma história de sucesso e de liderança nas notícias, de um canal de liberdade. Muda-se o mundo, mas o nosso foco mantém-se. Planejamos o país para trazer o melhor da informação. Somos uma televisão de debate aberto, do contraditório, de todas as partes. 4 anos trazendo-lhe o melhor da informação. Todos os factos na análise, no comentário. Com o mesmo compromisso de sempre, todos os dias fazemos o futuro. Hoje, como sempre, esteja onde estiver. 4 anos no seu olhar e na sua vida. Numa caminhada conjunta, sempre nova, sempre diferente. Onde quer que estejamos, estamos consigo. Vale a pena trabalhar para si. Somos os seus olhos no mundo, 24 horas por dia, em direto e em português. É a retoma das notícias no Jornal da Noite.
Cerca de 4.000 alunos e 46 professores beneficiam do projeto de aperfeiçoamento pedagógico em matemática e ciências naturais, tais como física, química e biologia, em 2 distritos a norte da província de Inhambane. Percorridos 3 anos, a Universidade Pedagógica e a SASOL, implementador e patrocinador do projeto, realizaram esta quarta-feira o seminário de avaliação. O seminário juntou quadros da Universidade Pedagógica, representantes da SASOL, setor da educação, professores e alunos beneficiários e visava analisar o impacto do projeto de aperfeiçoamento pedagógico em matemática e ciências naturais, tais como física, química e biologia, durante os 3 anos da sua implementação. O reitor da UPE defendeu a necessidade de uma boa convivência entre o aluno e o seu educador. Quando os alunos não gostam de matemática, é porque eles não simpatizaram com o professor. É necessário que o professor saiba ler esses indicadores. E é necessário que os professores que fazem estas capacitações entendam que a empatia que se tem com uma determinada matéria é uma empatia que se tem também com a pessoa que está a apresentar a matéria. Há uma dupla responsabilidade que os professores têm. Para a SASOL, quem financia o projeto, considera ter havido resultados positivos e perspectiva a sua continuidade e expansão. Como primeira avaliação, depois dos 3 anos, saímos daqui satisfeitos com um bocadinho o espírito de dever cumprido em relação àquilo que eram os objetivos do projeto. Estamos agora a pensar na possibilidade de expandir para outros distritos onde a SASOL trabalha, mas eu penso que esta é uma ferramenta que pode ser usada por qualquer instituição. No âmbito da implementação deste projeto, os alunos foram inseridos no denominado Também Posso Ser Cientista, onde se incentiva a capacidade criativa do educando e estes projetam serem bons engenheiros do futuro nas áreas em referência. O projeto ajudou muito, incentivou-me a gostar das ciências, coisa que eu não gostava mesmo. E gostaria muito que as empresas que viessem dar explorações em Moçambique dessem mais apoio às comunidades. Como outros dizem que não há mulheres que são cientistas, eu queria ser a primeira a ser uma mulher cientista. Quero que o projeto continue para termos mais cientistas no nosso país. Durante a execução dos 3 anos do projeto piloto, foram investidos cerca de 25 milhões de meticais, cujo seminário de avaliação decorreu esta quarta-feira na Vila 7 do distrito de Vilanculos. Um acordo entre o Parque Industrial de Beloluane e a Universidade UTIV vai permitir com que recém-formados tenham oportunidade de estagiar nas empresas que operam naquele parque. A falta de experiência profissional é uma barreira para o acesso ao emprego dos estudantes recém-graduados. Para minimizar este problema, as empresas do Parque Industrial de Beloluane vão receber mais de 365 recém-formados das instituições de ensino da cidade da Matola e província de Maputo para estágio através do programa Beloluane Job. Nas suas diversas áreas, nós teremos a oportunidade para jovens com ensino técnico médio ou ensino superior. Nós estamos a colaborar com as instituições de ensino aqui da zona de Beloluane, Belo Horizonte, Moana. A Universidade UTIV rubricou esta quinta-feira o acordo para integrar os seus estudantes no programa. Acreditamos que esta cooperação vai garantir a concretização das práticas profissionais constantes dos programas de ensino identificados, constituindo deste modo uma mais-valia para os estudantes. Estudantes e encarregados de educação presentes no evento disseram ser uma boa oportunidade para aprofundar os conhecimentos adquiridos e ter emprego. Nós, os recém-formados, estamos a sair da carteira, só temos aquele conhecimento teórico. Então, essas oportunidades vêm nos trazer aquelas são os conhecimentos práticos do dia a dia, na realidade. Tem uma boa iniciativa e eu espero que as outras empresas tenham a mesma coisa, porque eu conheço alguns estudantes que têm diplomas em casa e não têm uma aproximação para o emprego. Os estágios terão duração de 3 a 6 meses e serão remunerados. A Polícia da República de Moçambique irá patentear ao longo deste ano mais de 500 dos seus agentes
afetos na província de Sofala, como fruto do reconhecimento da dedicação dos mesmos e entrega em várias missões em prol do bem-estar das comunidades rurais e urbanas. O ato de patenteamento iniciou nesta quinta-feira numa cerimônia pública onde 83 membros da polícia viram seus esforços na contribuição da manutenção da ordem e tranquilidade pública, agraciados com novos escalões dentro da corporação. Os patenteados indicaram que o gesto do Ministério do Interior deixa-os orgulhosos, com maior responsabilidade e incentiva atitudes mais acutilhantes contra criminosos. Ser o melhor, sempre o melhor. Desafio sempre tentar superar as expectativas. Estou muito feliz por ostentar esse posto de guarda da polícia e é mais responsabilidade para os meus colegas que ostentamos esse patente de hoje. Desafio a continuar a cumprir a ordem de segurança e tranquilidade pública, proteger o cidadão e os seus bens. Alfredo Mussa, comandante provincial da polícia em Sofala, que orientou esta cerimônia, exortou os patenteados para não ficarem acomodados na luta contra a criminalidade depois das promoções e a se envolverem, por outro lado, de forma específica na luta contra a corrupção no seio da polícia. Gostaria de deixar aqui bem claro que a aposta nossa é de que vocês redobrarem esforços fazendo mais e melhor as árduas tarefas de combate à criminalidade e manutenção da ordem e segurança de pessoas e bens. Não será gratificante, depois desse ato, acompanharmos que no vosso seio existem membros que, depois do patenteamento, foram envolvidos em esquemas de corrupção. Serão patenteados, no total, ao longo deste ano em Sofala, 511 agentes, entre eles guardas da polícia, sargentos e oficiais subalternos. O Unicef apoia em meios circulantes, designadamente 17 motorizadas, uma viatura e kits de 19 computadores, 20 impressoras e 14 toners ao governo da Zambésia. Na ocasião, o governador daquela província enalteceu o gesto prestado e que visa melhorar a capacidade institucional em prol da criança. Com estes meios ofertados ao setor da mulher e ação social, que por sua vez irão ser canalizados às direções distritais, a Unicef espera ver melhorados os trabalhos ligados à criança. Só queria dizer também que vamos continuar a lutar juntos e que tem que melhorar a vida da criança aqui ao nível da Zambésia, que estamos a ser sempre dito que Zambésia tem alto nível de qualquer coisa, mas vamos lutar para diminuir e dar essa imagem para a nossa província ser um dos melhores aqui em Moçambique. O governador da Zambésia, Abdul Razak, que reconhece que muito deve ser feito em prol da criança, enalteceu esta iniciativa. Então, o que nós queremos é melhorar e aumentar, expandir a nossa atividade na área da criança, com estes instrumentos, este material, este equipamento que nos foi dado, e solicitar aos que receberam para fazerem um bom uso, utilizar de uma forma criteriosa e racional, para que este equipamento seja, tenha o tempo de vida que nós achamos que é razoável e satisfatório para este tipo de equipamento. Estes meios foram entregues esta quinta-feira ao governo da província da Zambésia. E agora as notícias do estrangeiro. Finalmente foi assinado o acordo de paz que põe fim à guerra civil no Sudão do Sul pelo presidente Salva Kiir e o líder do grupo rebelde Riek Machar. O acordo deve entrar em vigor dentro de 72 horas. É um alívio para o povo do Sudão do Sul que vive a guerra civil há mais de 5 anos. O presidente sul-sudanês Salva Kiir e líder do grupo rebelde Riek Machar assinaram esta quarta-feira em Khartoum, cidade do Sudão, o acordo de paz que inclui o cessar-fogo a entrar em vigor dentro de 72 horas. Todavia, nem tudo reúne consenso no acordo assinado. Por exemplo, o governo do Sudão do Sul concordou com a existência de 3 capitais para a descentralização do poder.
mas a oposição discordou, alegando que Sudão do Sul é um país indivisível. A oposição também rejeita a proposta de convidar-se forças militares da Autoridade Intergovernamental do Desenvolvimento e da União Africana para ajudar na implementação do acordo. Sudão do Sul tornou-se independente em 2011, mas 2 anos depois, o país entrou em guerra civil que já matou dezenas de milhares de pessoas. Em 2015, assinou-se um acordo de paz que, posteriormente, foi quebrado. Na Nigéria, são mais de 200 pessoas que morreram em confrontos violentos entre pastores e camponeses. Pede-se que o presidente nigeriano Muhammadu Buhari demita-se por não garantir segurança ao povo. De acordo com o último balanço tornado público, esta quarta-feira são mais de 200 pessoas que foram mortas no conflito violento entre os pastores muçulmanos e os agricultores cristãos na Nigéria. A violência deve-se à disputa da terra fértil, uma vez que a zona norte do país foi afetada pela seca. Deste modo, os pastores da etnia Peul têm se deslocado para a zona sul habitada por agricultores cristãos à procura de terras férteis para seu gado. Estima-se que cerca de 1000 pessoas tenham sido mortas em 2018 por pastores muçulmanos, tornando este conflito mais mortífero que o combate contra o grupo terrorista Boko Haram. De acordo com o jornal local Business Day, é a altura do presidente nigeriano Muhammadu Buhari demitir-se, pois não conseguiu cumprir o que havia prometido, garantir segurança ao seu povo. Por estas razões, ele nem devia pensar em recandidatar-se às eleições de fevereiro. Buhari é também acusado de usar mão leve para reprimir a violência protagonizada pelos pastores muçulmanos que pertencem à mesma etnia quanto ele. Momento para mais uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas do país. Começamos pela cidade de Maputo. Poderá ter uma máxima de 27 graus Celsius, mínima de 14, 24 de máxima para Xai-Xai e 15 de mínima. Para Inhambane, espera-se uma máxima de 28 graus Celsius, mínima de 16 graus. Para a região central do país, a cidade da Beira poderá ter uma máxima de 27 graus, mínima de 18, a previsão de 24 de máxima, dia ensolarado, para Chimoio, 11 de mínima, para Quelimane, apesar de alguma nuvem, 28 de máxima, 20 de mínima, Tete terá uma máxima de 29 graus Celsius, mínima de 18 graus. Mesa Norte, 22 de máxima para Lixinga, num dia fresco, 12 de mínima, 30 de máxima para Pemba, 19 de mínima e para Nampula, a previsão de 26 de máxima, 17 de mínima. Há um lugar onde todos nós podemos nos encontrar. Um lugar onde a sua televisão está mais próxima de si. Muito boa tarde, caro telespectador. Olá, bem-vindos ao TVI. Muito boa tarde, está no ar Vidas em Direto. Agora já pode ver os seus programas prediletos quando quiser e onde quiser. Num lugar onde a gente se vê muito mais próximo. STV Play, mais próximo. STV Notícias, 4 anos, trazendo-lhe o melhor da informação. É um pato. E como faz o pato? Assim faz o pato? Esse é o cão, amiga. O pato faz quá, quá, quá. Sorridente e com muita vontade de aprender. Muito bem. Então vamos completar aqui com o pato. Assim é a pequena Keila, de 6 anos de idade.
À nascença, foi-lhe diagnosticado um atraso mental que criou-lhe várias limitações. Nem sentar ela não sentava bem. Comecei a... Lhe levei para o hospital e ela já tinha 1 ano e 6 meses, quando comecei as consultas. Passados 4 anos e meio, Keila já faz coisas que antes eram uma dificuldade. Ela anda sozinha, come sozinha, fala algumas palavras que ela não conseguia fazer. E os avanços são atribuídos à terapia da fala. Laranja, muito bem. E este aqui? Amarelo. Em sessões quinzenais que duram entre meia hora a 45 minutos. Numa sala cheia de brinquedos e figuras coloridas, Keila é estimulada a falar a partir da categorização de animais, meios de transportes e cores, pela terapeuta da fala. O barco que anda onde? Na água. Vê? Aqui é a água, onde o barco anda. Não é assim? A água, muito bem. E esta aqui qual é? Tal como a menina de 6 anos, existem outras crianças com dificuldade para desenvolver a linguagem e a fala, sendo que a falta de estimulação é a principal causa do atraso. Falam com ela constantemente? Sim, sim. Em que língua falam? Falam língua materna, não, hein? Não. Falam em português só? Português, sim. E falam constantemente com ela? Sim, sim, fala. Seguro mãe, seguro pai, hein? É importante porque a vezes estamos muito ocupados em casa e não temos tempo de falar com a menina. Uma delas é esta menina de 3 anos e meio, que os pais preferem preservar a sua identidade. Depois de aperceber-se que o desenvolvimento de linguagem da sua filha é diferente dos das outras da mesma idade, decidiram procurar por ajuda. Geralmente, criança, a partir dos 2 anos, a criança começa a comunicar-se com os pais. Então nós sentimos que há alguma coisa que está a falhar, no sentido em que ela já tem 3 anos e esta comunicação sentimos que não está grande coisa. Começamos a ver que outras crianças com essas idades já falam, pelo menos. Não coisas complexas, coisas básicas. Papá, quero doce, mamãe, quero pão, isso é básico. Então nós começamos a ver que ela já tem 3 anos e nada está a acontecer e foi grande preocupação para nós como pais. E é mesmo caso para se preocupar. Depois de recolher informações sobre como foi a gestação, o parto e os hábitos e costumes da menina, assim como examinar a sua língua, o especialista em logofonetria concluiu que o atraso deve-se a fatores tais como o hábito de chupar o dedo e a alta exposição à televisão. Ela gosta de assistir muita televisão? Sim, gosta muito de videoclipes. Quanto tempo assiste televisão? Primeiro ela vai à escolinha quando está no período da tarde. E para que os pais vejam a sua filha falar, é preciso atacar o problema pela raiz. Mãe, é importante, mãe e pai, diminuir assistir televisão. Quando a menina está assistindo televisão, ela está ficando sozinha e não tem interação com outras pessoas. Deve assistir televisão muito pouco tempo, 15, 20 minutos, e sempre acompanhado de uma pessoa adulta para que interactue com a menina quando apareça algo em televisão, explicar nome as coisas que aparecem, de objetos, de pessoas, e deve diminuir assistir televisão. É muito importante isso. Recomendações que os pais prometem seguir à risca. Acima de tudo é a nossa preocupação em que ela comunique-se o mais rápido possível. Então, tudo que o doutor recomendou, vamos seguir, em particular a parte do chupar dedo, porque também é a nossa preocupação. Então vamos começar a partir de hoje mesmo lutar para que isso não aconteça. E televisão também, vamos fazer o nosso melhor para que ela não se exponha muito tempo na televisão e esteja pouco tempo, tenha mais tempo de comunicar-se com nós, os pais. O atraso de linguagem e de fala pode ter causas primárias ou secundárias. As patologias de linguagem de fatores primários são aquelas que não têm uma causa aparente. A criança caminha bem, a criança come, a criança desenvolve-se, né? Mas simplesmente a criança não fala. Então aí estamos diante de um atraso de linguagem de nível primário. Então, quando é secundário, temos as causas mais graves e as menos graves.
Então, nas mais graves, teríamos a hipoacúsia, o atraso mental, o autismo. E nas menos graves, pode-se destacar sobreproteção. A gente pode pensar que estamos a gostar dos nossos bebés, dos nossos filhos, porque sempre estamos, não é? Quando tu te das conta, essa criança quando sai daquele ambiente familiar, vai para um outro ambiente que não lhe corresponde, sempre tem aquela coisa, parece criança mimada, não é? E os outros dizem, ei, mas essa criança, será que brinca com os outros? Será que socializa com as outras crianças? Por quê? Porque ele já está muito apegado a vocês, que quando vê as outras crianças, ele prefere nem abrir a boca. Alta exposição televisor. Uma criança que só acorda, está sentada ao televisor, é a refeição que vai fazer ao frente do televisor, não brinca, somente televisor. Então, em que momento essa criança vai falar? Em que momento ela vai sentir que está a ser estimulada? Em nenhum momento, porque ela só fica todo dia assiste. Consequentemente, certas crianças já adquirem a linguagem da própria televisão. Dora Diego, que é o que mais gostam, Princesa Sofia, até começam a falar como a Princesa Sofia fala. Uso excessivo de beberon. Beberon, Xuxa, hábito de chupar o dedo, são coisas que condicionam o traço da fala. Por quê? Porque a criança, no processo da alimentação, que é quando a criança começa a mastigar, a alimentar-se a partir dos 6 meses, porque os músculos que participam, temos os dentes, a língua, em geral, todos os órgãos que nós encontramos a nível da boca, se esses não são desenvolvidos na alimentação, na fala, consequentemente, a criança vai ficar atrasada. Uso excessivo de fraldas. Ela não tem porquê dizer às pessoas, a tia, por exemplo, que quer fazer xixi. Como é que ele vai dizer que quer fazer xixi? Se ele já sente o conforto com a fralda. Consequentemente, ele faz na fralda, porque ele sabe que depois alguém vai lhe limpar. Então, tirando a fralda, é uma das coisas que também ajuda, nesse caso, no processo de melhorar em termos da fala. No princípio desta reportagem, contamos a história da Keila, que tem atraso de fala por uma questão genética, que já faz terapia há quase 2 anos. Ela já frequenta a escola e a mãe garante que seu rendimento já se assemelha ao de outras crianças da sua idade. E ela, qual é a classe que está a fazer agora? Está na primeira. E consegue sentir alguma evolução? Sim, abecedário, ela contar de 1 até 10, ela sabe contar de 1 até 10. Abecedários também. Em média, 8 a 10 crianças são atendidas diariamente nos serviços de otorinolaringologia do Hospital Central de Maputo, nas terapias de fala, cuja duração varia em função das necessidades da criança. E embora cada criança desenvolva a linguagem no seu próprio ritmo, especialistas alertam que existe um período considerado normal. As crianças começam a explosão das palavras a partir de 1 ano. Já diz mamá, papá. Então, se em 1 ano e 6 meses a tua criança não diz nada, até aproximadamente os 24 meses, que são os 2 anos, se não diz nada, é motivo de alerta. Ao desconfiar que uma criança não está a falar tanto quanto deveria, o recomendável é procurar por ajuda e quanto mais cedo, melhor. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha Notícias Frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Olá, eu sou Deltino Guerreiro, o Eparaca Man. Dizer que estarei neste sábado, pelas 13h30, no programa Artes e Letras, a falar do meu trabalho, principalmente do meu álbum Eparaca. Curiosidade? Bênção ou abençoado. Fiquem ligados. Há 4 anos que somos o rosto da comunicação em Moçambique. 4 anos de uma história de sucesso e de liderança nas notícias, de um canal de liberdade. Muda-se o mundo, mas o nosso foco mantém-se. Palmejamos o país para trazer o melhor da informação. Somos uma televisão de debate aberto, do contraditório, de todas as partes. 4 anos trazendo-lhe o melhor da informação. Todos os factos
na análise, no comentário. Com o mesmo compromisso de sempre, todos os dias fazemos o futuro. Hoje, como sempre, esteja onde estiver. 4 anos no seu olhar e na sua vida. Numa caminhada conjunta, sempre nova, sempre diferente. Onde quer que estejamos, estamos consigo. Vale a pena trabalhar para si. Somos os seus olhos no mundo, 24 horas por dia, em direto e em português. As emoções do Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP. Retomamos as notícias no Jornal da Noite e agora para olharmos para o desporto e para um jogador que já colocou muitos guarda-redes em sentido. Um jogador que já colocou também muitos defesas em situações desconfortáveis e é dono de um portentoso remate. Na reportagem de hoje conhece a história de Bruno, jogador do Machacano. Sim, é o Ibrahim. Vai tomar balanço. Remate. O que é que nós vamos falar agora? Um jogador capaz de deixar o narrador sem palavras. Um matador. Ele carrega no seu pé esquerdo um verdadeiro canhão. Dono de uma calma de criar nervos a qualquer defensiva. Chama-se Bruno Alberto Langa e joga no Machacano. A sua história no futebol inicia muito cedo. Aos 9 anos, começou a jogar pelo bairro de Espamanine, no torneio Sobek, hoje Bebek. Já em 2008, foi convidado a fazer parte dos escalões de formação do Machacano e um ano depois, rumou para o vizinho desportivo. Depois de uma época na equipa alvinegra, o médio esquerdo voltou ao seu clube de coração, o Machacano. Devido à sua qualidade, em 2014, ainda nos Júniores, foi convidado a treinar com a equipa sénior. Entretanto, só em 2015 é que o jogador representou pela primeira vez a equipa sénior no jogo oficial. E lembra-se como se fosse hoje. Isso foi contra o Teste África de Chimoio, na Taça Moçambique. Tínhamos uma eliminatória, era a segunda mão, íamos jogar mesmo em Chimoio. Foi muito emocionante para mim. As suas exibições renderam-lhe o convite para representar a Seleção Nacional de Sub-20, onde chegou a ser capitão por 2 anos. Teve várias internacionalizações e reconhece o apoio da sua mãe na sua carreira. Uma pessoa muito especial mesmo. Tem alguma mensagem para a sua mãe nesta altura? Apenas dizer a ela que a amo muito, que continue sendo essa mãe que sempre foi, dando forças, que também farei o mesmo do meu lado, lutarei por ela, farei o meu máximo para que eu dê melhores condições a ela. Partiu Bruno para a bola, o remate e é golo. Agora com 21 anos, teve que abandonar a seleção sub-20 e não esconde o desejo de representar a seleção A. Eu acredito o trabalho que tenho feito, em breve estarei mesmo na seleção nacional. Estou a lutar, estou a fazer o meu máximo para que o selecionador olhe por mim. Mas para já, Bruno quer ajudar a sua equipa a melhorar a classificação no Moçambola. Com 4 golos já marcados nesta época, o jogador acredita que o Machacano pode ir longe. O médio esquerdo, que também joga a defesa, não esconde o desejo de rumar para campeonatos mais evoluídos. E o sonho é a Europa. Qual é o clube nesta altura que acha que Bruno ia se encaixar? Nem sei. São vários. Mas aquele de coração, o clube de coração? O clube que mais apoio, né, é Benfica, em Portugal, e Barcelona, na Espanha. E porque podem haver muitos olheiros por aí, desafiamos Bruno a abrir a sua alma. Sou forte 1 para 1, sou uma pessoa que também aparece muito na grande área a finalizar, bolas paradas também acho que é o meu forte.
Por que palavras se as crónicas escritas pela STV já revelam a dimensão deste pequeno, mas grande matador? 40 metros da linha do golo, Bruno, no livre, encheu o pé e lançou um míssil indefensável para Willard. O melhor golo até o momento do Moçambola Zap 2017. Combinação perfeita entre Manuelito e Bruno, com este último a rematar colocado para o fundo das malhas de Chavito. A baliza do adversário e a golo do Machacan. Chamado a cobrar, Bruno não desperdiçou. Um matador, dono de uma calma de invejar e de um canhão capaz de derrubar qualquer guarda-redes. Este é Bruno, o jogador do Machacan, mas que sonha com as Europas. O que é que nós vamos falar agora? Este Bruno já nos vai habituando a este tipo de cobranças, a este tipo de golos. É verdade. Fora da área, remates portentosos. Um dos melhores pé esquerdo do Campeonato Nacional de Futebol, Moçambola. O Clube Ferroviário de Maputo anunciou hoje que o evento alusivo aos 50 anos do Estádio da Machava, programado para os próximos dias 29 e 30 deste mês, fica adiado por uma data ainda por anunciar. O evento desportivo e cultural alusivo ao 50º aniversário do mítico Estádio da Machava, onde foi proclamada a independência nacional e foram vividas as maiores glórias do futebol moçambicano, já não será realizado sexta e sábado, tal como havia sido programado. Segundo Sancho Quipiço, presidente do Ferroviário de Maputo, o adiamento tem a ver com a ausência de algumas individualidades e melhoramento de questões relativas à organização. Não está cancelado, está adiado só por estas questões de organização. Constatamos que havia ainda alguns detalhes de algumas atividades que temos que desenvolver, que ainda precisávamos de aprimorar e havia algumas pessoas, individualidades que também porque deviam estar ou que devem estar por fazerem parte da história daquilo que é o Estádio da Machava. O Clube Ferroviário de Maputo acredita que com o adiamento o evento poderá ser melhor publicitado e pode ganhar outra dimensão. Também sentimos que esta divulgação não foi feita conforme devia ter sido feita. Agora não ajuda muito, aqui estamos a discutir os porquês, interessa-nos internamente perceber porque é que já estamos a perceber, porque é que essa divulgação não foi feita como devia ter sido feita e para melhorarmos isso. Como vemos, já circulavam cartazes, por exemplo, via WhatsApp sobre o espetáculo, depois separadamente a gastronomia, aquilo que é o importante, que é o próprio Estádio da Machava, ainda não tinha sido coisa. Na segunda-feira, prevê-se a divulgação das datas em que serão realizadas as atividades inseridas nas comemorações dos 50 anos do Estádio da Machava. E na cultura, o escritor moçambicano Manuel Mutimucuyo lançou esta noite o segundo livro, intitulado Moçambique, com Z de Zarolho. O romance problematiza a possibilidade de o país adotar o inglês como língua oficial em substituição do português. E se de um dia para o outro Moçambique adotasse o inglês como língua oficial ao invés do português, o que seria dos cidadãos? Esta é uma das questões discutidas em forma de ficção na obra Moçambique com Z de Zarolho, de Manuel Mutimucuyo. A ideia do autor, que se aventura pela segunda vez em livro, é criar um universo em que se projeta o Moçambique não tão distante do presente. Tento criar uma espécie de um mundo distópico em que o inglês se afigura como a nova língua de Moçambique e quais é que são os desafios que se podem colocar à nação, não só do ponto de vista político, mas fundamentalmente como é que isto vai afetar as pessoas de várias classes. Em Moçambique com Zé de Zarolho, Mutimucuyo coloca deputados da Assembleia da República a discutirem sobre o que é melhor para Moçambique entre ter português e inglês como língua oficial.
depois dos votos e dos parlamentares ponderarem à volta do caso de um outro país africano, o Ruanda, os políticos traçam um destino de um povo. No livro falamos do caso do Ruanda, por exemplo, que num contexto histórico diferente adotou o inglês como uma das suas línguas oficiais. E em Moçambique nós temos estado a notar que, particularmente a elite, não só educa os seus filhos em inglês, como os melhores empregos agora obrigam a que os indivíduos não só falem, como também dominem a língua inglesa. Moçambique com Z de Zarolho é um romance com 126 páginas e, tal como o primeiro livro do autor, Visão, sai sob a chancela da editora Funza, sediada na cidade da Beira. Obrigado pela sua audiência. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Notícia e atualização já a seguir na Noite Informativa e é para lá que nós seguimos. Até já.